Está entrando no ar o programa Colocando o Dedo na Ferida. Jornalismo, informação, enquetes, debates, tema da semana, entrevistas, utilidade pública, entretenimento e o mais importante, a participação do povo. Com a apresentação de Dr. Valmir de Lima, Anderson Gomes e convidados. Programa Colocando o Dedo na Ferida. Agora na Rede Aurora para todo o Brasil. No comando, Dr. Valmir de Lima e Anderson Gomes. Boa tarde, minha querida Campos dos Goitacazes, meu querido estado do Rio de Janeiro, as pessoas que estão assistindo a gente aí pela live de todo o Brasil. Boa tarde, Anderson Gomes. Boa tarde, Dr. Valmir. Boa tarde, Campos. Boa tarde, meus amigos internautas. Boa tarde, meu presidente Beethoven. Grande Beethoven, hoje nós estamos aqui tendo a presença de Leslie Beethoven, presidente do PSDB, pré-candidato à Prefeitura Municipal de Campos dos Goitacazes. Também teremos daqui a pouco o Rodrigo Pedrosa, que é o servidor da Prefeitura Municipal, que está chegando aí. Boa tarde, Beethoven. Prazer tê-lo aqui conosco. Muito boa tarde, espectadores da Rádio Aurora. Boa tarde, Anderson. Doutor Valmir, é uma alegria imensa participar do último programa do ano. E o seu programa, que é um programa inteligente, um programa de sucesso em toda a cidade. Eu estou muito honrado de estar aqui hoje e vai ser uma entrevista interessante. Vai ser legal hoje. Pessoal, hoje, quem participar do nosso programa vai estar concorrendo a uma garrafa de espumante da marca Garibaldi, lá do Sul. É um espumante de excelência, né? O Anderson mesmo falou que é muito bom, o Anderson que gosta de tomar um espumante na virada do ano. E para você que é servidor e já gastou os 50% que o prefeito pagou, o RPA, que coitado, tá sem salário, ganhar um espumante já é uma ajuda para esse ano novo, né, Anderson? Não fala não. Infelizmente, é um retrato bem triste da nossa cidade, né? Eu fiquei sabendo, doutor Valmir, que ele iria depositar a segunda metade do 13º. Você tem alguma... Não, a notícia que a gente tem em relação a salário é o seguinte: no final do programa eu conto. Ah, é? Isso. Porque a gente tem algumas coisas relacionadas a salário, mas aí a gente deixa para comentar no final do programa. O que eu fiquei sabendo hoje, saiu na maioria dos jornais, Anderson. A primeira coisa que a gente vai falar aqui é sobre a debandada dos vereadores, né? Os vereadores, você sabe que o grupo do G8, ele saiu do puxadinho da prefeitura que tinha lá na Câmara Municipal, e esse grupo do G8, ele votou, né, a favor do servidor, a favor lá daquela questão dos hospitais, para não realização de criação de 22 vagas de DAS. E hoje saiu uma matéria que tem 4 querendo voltar a ficar do lado do governo novamente, né? Isso se deve ao quê? Você acha que foi aquele susto que a prefeitura deu de cortar 28 RPA? Na verdade, doutor Valmir, foi o que eu até comentei no programa passado aqui. Ninguém quer perder sua secretaria, ninguém quer perder sua caneta. E foi o que eu tinha comentado. Vai votar contra o servidor porque ele não quer perder todos os DAS, todos os cargos que eles têm dentro da prefeitura. E foi o que aconteceu. Foram 28 pessoas exoneradas, entendeu? E aí a população tem que lembrar que agora eles votaram a favor da população, do servidor, mas eles estão desde o início da gestão votando contra o servidor, contra o trabalhador. Não só contra o servidor, contra a população. Isso. Nós tivemos o aumento
da taxa de iluminação, que foi uma coisa que gerou muita revolta. Nós tivemos a questão do aumento dos impostos, da forma como foram aumentados, né? IPTU, ICMS, ISS, todos esses impostos, que foi uma coisa que foi votado contra a população. E nós tivemos também muita votação que prejudicou os servidores municipais. Muita bagunça no transporte da cidade. O transporte, não podemos esquecer, um desastre assim. Eu acredito que um dos maiores esse ano desse governo foi a questão do transporte, onde fez uma licitação antes mesmo de construir os terminais. Nós tivemos as cabaninhas do Quintanilha, né? Que a gente tá cheio de cabaninha do Quintanilha pela cidade, que é um absurdo aquilo. Então não foi construído os terminais. A questão dos cartões, começou uma empresa, agora parece que entrou outra empresa, e aqueles cartões que eram antigos não valem. Então, ou seja, o transporte, ele foi um dos desastres que eu acho assim, talvez, se não for o primeiro, é um dos primeiros que esse governo cometeu, essa gestão cometeu esse ano, né? Ô Valmir, eu queria fazer uma pergunta aqui para o nosso presidente, no âmbito geral, o que ele acha desse governo atual? Anderson, definitivamente Campos vive talvez o período mais difícil da sua história. Desde da sua fundação como vila, depois a elevação à cidade, Campos com certeza a tempestade perfeita. Uma crise financeira, e a cidade está levando mais tempo do que as outras aí, Brasil afora, para se recuperar. A gente já vê alguns municípios aqui próximos, Itaperuna, Macaé, outras cidades bem próximas da gente, se recuperando. Campos, a recuperação ainda não começou e pelo que a gente percebe, a situação está ficando ainda mais difícil, e politicamente o que parecia ser um céu de brigadeiro para o governo, em pouco tempo a situação se deteriorou muito. E os antigos diziam, né, os mais velhos, tem um provérbio que diz que casa dividida não prospera. Definitivamente Campos está vivendo esse momento complicadíssimo, e a gente pede a Deus que ilumine a cabeça dos governantes, dos vereadores, da equipe da prefeitura, porque 2020 me parece que será um ano igualmente difícil. E se não acontecerem acordos, sobretudo com foco na população, para reincluir o pobre no orçamento municipal, a situação tende a se agravar. Então já está difícil, tende a piorar. E isso não é torcida contra não, Anderson. Eu costumo dizer que eu me considero uma pessoa do bem. E por ser uma pessoa do bem, eu torço pelo bem, eu não torço pelo mal de ninguém. O atual prefeito, ele tem mandato até dia 31 de dezembro de 2020. Então, como o piloto do avião, a gente não pode torcer porque torcer contra, porque senão a gente vai para um desastre. Então eu torço para que ele encontre soluções, para que ele consiga reverter essa situação caótica que está na cidade. Mas essa é uma avaliação geral. Em relação ao governo, ele está deixando muito a desejar daquilo que a gente viu durante a campanha em 2016, todas aquelas promessas, e o que foi feito, aliás, o que não foi feito nos últimos 3 anos. Está indo para o último ano de mandato, para o 4º ano de mandato, e como eu disse, ele vai ter que fazer alguns milagres em setores chaves na cidade, porque a situação está tão ruim que, se não houver um esforço concentrado, a situação tende a piorar. Assim, o que eu pude observar ao longo desses 3 anos, que falta prioridades, né? Porque é inadmissível você ter um hospital, vamos colocar o Ferreira Machado, que é uma referência, faltar
papel higiênico, faltar materiais básicos para uma sutura. E de contrapartida, você vê que você vai no diário oficial, você vê licitação para planta ornamental, você vê pagamento de 1.960.000 para a internet. Teve uma licitação, foi até cancelada, mas chegou aí para o diário oficial, num valor exorbitante para implementar um sistema. Sim, a gente precisa do sistema, mas antes a gente precisa socorrer as pessoas que estão gritando por socorro. Pode sentar aí, Rodrigo. Pode chegar para cá. Pode sentar, fica à vontade. Anderson, de maneira muito inteligente, eu acho que você resumiu o que deveria ter sido feito nos últimos 3 anos, no primeiro dia de governo. Prioridade. Cobertor curto, Campos está passando por essa tempestade perfeita porque nunca na história do Brasil você tinha o governo federal passando por uma crise, o governo estadual passando por uma crise e essa avalanche levou Campos também. Então foram as 3 esferas de governo com crises agudas e aí a prefeitura de Campos não tinha quem recorrer. Geralmente é assim, né? Uhum. Quando o município está passando por uma situação difícil, recorre ao governador. Se o governo do estado está passando por uma situação difícil, recorre ao governo federal. Mas não tinha ninguém para ajudar, habilitado, capacitado para ajudar o município, porque todo mundo numa quebradeira. E Campos, a gente já estava vivendo esse momento que começou em 2014. Então, em 2017, o que deveria ter sido feito? Manter o básico. O que é o básico numa prefeitura? Prioridade número 1, manter a rede de saúde funcionando. Exatamente. Porque é o maior impacto, sobretudo pela população mais pobre, que você leva o seu filho quando está doente, a vovó, o vovô, o seu marido, a sua esposa, enfim. A principal ação é manter a rede de saúde funcionando. O pagamento dos servidores, para você ter a máquina funcionando, e cortar drasticamente o número de secretarias. Hoje Campos tem, entre autarquias e secretarias, tem 47. No máximo deveria ter 20. Então você teria um governo mais enxuto vindo desde 2017 para você tentar equacionar melhor as contas. Como isso não foi feito, não foram elencadas as prioridades, por exemplo, Campos, pela situação que está, eu ouso a dizer que não poderia se dar o luxo de fazer carnaval. Não poderia se dar o luxo de fazer desfile fora de época, em absoluto. Porque ou você pega o dinheiro e salva as pessoas que estão dentro dos hospitais, ou você pega o dinheiro e faz um show. Então a prioridade, ela é fundamental, tem que ser a primeira ação na cabeça de qualquer governante. Não estou dizendo só desse governo, não. Qualquer governante é a prioridade, ver o que é essencial, e se essas ações tivessem sido tomadas, muito provavelmente Campos estaria com menos dificuldades agora, ou já estaria talvez se encaminhando até para uma retomada de crescimento. Eu na minha opinião, eu acho que faltou gestão, faltou planejamento, faltou pessoas qualificadas nas principais secretarias para poder gerir elas, né? Faltou comprometimento com a população, porque a partir do momento que você promete, agora vamos entrar na questão lá, que os vereadores foram a favor disso, que eu acho que foi também um grande erro dos vereadores da Câmara ter votado a favor disso. Votaram contra os programas sociais. Acabaram-se os programas sociais do município. Foi promessa de campanha dele que ele não iria acabar com os programas sociais. E foram as primeiras coisas que ele acabou. Foi a primeira coisa que ele fez. E o que acontece? Não foram criados outros programas sociais. Hoje a nossa cidade, ela infelizmente, ela vive um comércio onde nós fechamos 850 lojas, é muita loja fechada, onde a gente gerou um alto índice de desemprego, talvez o maior índice de desemprego dentro do nosso estado, e onde a gente não tem perspectiva nenhuma de retomada de crescimento. Olha para você ver, nós passamos agora por um Natal onde
foi um drama. Teve que a justiça intervir para pagar 50% de um direito do servidor público para esse dinheiro e talvez para o comércio. Deixou de rodar no comércio 45 milhões de reais. Ah, mas os comerciantes, tem muito comerciante aí que tá cheio do dinheiro. Mas eu repito aqui, coisa que eu falei no outro programa. E o comerciante do bairrozinho? E aquele comerciante que foi lá, pegou 5 mil, 10 mil de empréstimo para investir numa lojinha lá no bairro dele, pensando que ele ia vender pro Natal? O que aconteceu com esse comerciante? Ele está endividado lá no banco. Porque quem que foi comprar esse produto dele? Então, é uma questão de irresponsabilidade. Esse governo, além de tudo, ele tem uma irresponsabilidade fiscal. Ele tem uma irresponsabilidade com o próximo. E é um irresponsável com o povo. Porque nós estamos pagando a conta. Infelizmente, nós estamos pagando a conta. Essa questão de deixar as unidades de saúde, que a gente já não tem funcionando direito em Campos, já não tem funcionando, agora deu recesso. Absurdo. Recesso, e nós, mais uma vez, vamos jogar tudo em cima do HGG do Ferreira. Do HGG do Ferreira. A população como vai ficar, prefeito? Como vai ficar, secretários? E sabe o que eu vejo, Valmir? Assim, o governador do estado, ele assumiu o estado com a mesma dificuldade que o prefeito assumiu. Olha como ele conseguiu regularizar, de certa forma, o salário dos servidores. Tinha servidor... Minha mãe ficava 3 meses sem receber. Entendeu? Então hoje você não vê isso mais no estado. Pagou o 13º no início do mês. Pagou o salário em dia. Pegou o estado como pegou. Aí fica nessa de só colocar a culpa na gestão passada. A gestão passada também tem culpa, Beto. Muita coisa. Eu já falei isso aqui. Só a Prev Campos foi um rombo de 550 milhões. Não é porque essa gestão tá ruim, hoje a gente tá vivendo esse momento, que a gestão passada, né, foi uma gestão tranquila. Eles também têm culpa disso. E aí as pessoas têm que se atentar, porque não é só essa gestão, é a gestão atual, é a gestão passada. Por isso que nós estamos vivendo esse caos na nossa cidade. Deixa eu fazer uma pergunta pro Rodrigo, para ele já entrar participando. Primeiro, dar uma boa tarde a você, né? Dizer que é uma honra tê-lo aqui junto conosco. Você, se eu não me engano, o seu posto de trabalho é o PU da Saldanha, não é isso? Exatamente. Qual é a sua realidade lá para nós, Rodrigo? Conta aí. Primeiramente, gostaria de agradecer, me sinto honrado pelo convite do Dr. Valmir de Lima, né, que tem feito um programa brilhante, tem tido uma audiência, tem dado voz à população, e pedir desculpa aos telespectadores pelo atraso, porque as intempéries do dia a gente acaba se perdendo, mas não deixei de estar aqui participando e levando o conhecimento da população, tudo que tem acontecido. E concordo plenamente com o que o Valmir falou aqui, em relação a estar jogando tudo no HGG e no Ferreira Machado. Mas, na verdade, não é só no Ferreira Machado e no HGG, cara. O PU da Saldanha Marinho é o coração central da cidade de Campos quando se trata de unidade básica de pré-atendimento. E as condições que nós temos são sempre as mínimas. Não é criticando a gestora que está lá hoje, a diretora lá, que coordena os trabalhos, porque ela faz tudo o que ela pode e o que não pode para poder estar mantendo aquela unidade lá. Mas a gente trabalha nas condições mínimas. E a gente viu o absurdo que foi que o prefeito teve a audácia de colocar em votação, retirando a insalubridade, diminuindo o valor de salubridade, que é um valor tão mínimo, né? E ele achou que isso ia passar, né? Mas não passou. Mas eu digo para você, hoje, por exemplo, é um dia que não é mais um dia típico no PU da Saldanha Marinho. Que um dia típico é aquele dia que você sabe que acontece uma vez ou outra.
Mas hoje já não é mais um dia típico no Saldanha Marinho, porque todos os sábados não tem médico no PU da Saldanha Marinho. E eu falo como servidor de lá e como eu já falei já várias vezes, não me intimido, porque eu tô fora do meu setor de trabalho, eu posso me expressar como cidadão, né? E reivindicar também. Porque tem muitas pessoas que não falam as situações que passam, mas passamos aperto agora na questão da votação, né? E eu já avisei já. Eu tô lá para cumprir minhas funções, entregar o mínimo, né, de serviço público de qualidade para os pacientes, né? Mas agora, não adianta querer vir pressionar, porque a gente vê hoje um governo perseguidor que persegue aos funcionários públicos, né? Porque quando o prefeito entrou na prefeitura, ele entrou aplaudido pelos servidores, né? E hoje nós temos passado 3 anos e a desvalorização do servidor continua, cara. Entendeu? O que se dizia que ia mudar, onde se dizia que existia um vale coxinha, onde dizia que o salário tinha que ser melhor, que teria que ter um plano de saúde, né? Que eu não julgo também que seja o essencial. Me perdoa os colegas servidores públicos que me interpretarem mal, mas eu não julgo que seja o essencial. Porque eu acho que até eu tô aqui de frente pro Lésio Beethoven, né, que já é conhecido, a gente sabe que é um pré-candidato aí a prefeito. Eu acho que é uma coisa que você também deveria estar priorizando isso no seu plano de governo. Porque eu acho o seguinte, cara, que para você conhecer o sistema de saúde, para você falar do sistema de saúde, ou seja, querer um cheque em branco, igual o prefeito queria um cheque em branco agora, porque eu faço faculdade de administração pública, né? E dezembro seria a data, o mês para votação do plano, do próximo plano agora, do orçamento para o próximo ano. E ele queria um cheque em branco. De 30%. De 30%. Mas aí o que acontece? Eu acho que todo gestor ele deveria utilizar o serviço público. Sim. Porque eu acho que há de convir que todos vocês vão concordar comigo. Se não serve para atender a sua mãe, não serve para atender o vizinho. Eu vou pegar esse gancho seu e vou fazer uma pergunta para o Beethoven. Beethoven, desde o governo, se eu não me engano, do Mocaiber, veio Mocaiber, Rosinha, Rafael, nós tivemos uma porta fechada, várias portas fechadas dentro do governo federal. O PSF, programa que virou estratégia, não funciona direito em campos. Nós tivemos o programa de saúde da escola, não funciona direito em campos. Programa contra o tabagismo, programa, enfim, o melhor produtor rural, das diversas áreas, das diversas nuances, foram se fechando as portas para os programas do governo federal. Que, em contrapartida, são programas que, quando o município ele contempla ele vem com 70% a 80% do dinheiro do governo federal destinado para aquele programa e o prefeito ele tem que entrar apenas com 20%, 30% para complementar. Infelizmente, eles fizeram de tudo para a gente perder esses programas. A maioria bate e volta, a Receita entra e volta pro governo federal. E por que isso? Porque, não tendo os programas, eles têm que fazer essas atividades com o dinheiro do royalty. E com o dinheiro do royalty, você não precisa nem muito ter aquela clareza ao quanto você pega um dinheiro que é específico para isso. Agora, em relação à saúde, eu não entendo um município e eu não entendo o porquê o governo atual fez isso. A gente sabe que se você tiver uma saúde básica, os postinhos dos bairros funcionando adequadamente, com estrutura, com logística, exame de sangue, médico, enfermeiro, dentista, farmacinha, tudo funcionando redondinho, o primeiro embate daquele paciente vai ser numa unidade básica de saúde. Resolveu o problema dele ali, ele não vai procurar a média complexidade nem a alta complexidade. Eu queria saber, você, se caso fosse um gestor hoje,
você ia caminhar pelo que esse governo está caminhando, onde você superlota a alta complexidade e causa um caos na cidade, ou você iria lutar para a gente reestruturar esses planos, esses projetos oriundos do governo federal, para a gente até ter um pouco mais de tranquilidade financeira e as unidades básicas de saúde, por exemplo, funcionarem redondinho? Doutor Valmir, de maneira muito inteligente, você já fez o diagnóstico e já deu a resposta. Na realidade, uma pergunta até que a resposta vem embutida. Campos é uma das poucas cidades no Brasil que está completamente isolada do governo estadual e do governo federal. Isso começa há alguns anos atrás, há mais de 10 anos atrás, com o que os economistas chamam de doença holandesa. É um estudo econômico que, de uma maneira didática, eu vou tentar explicar o seguinte. Quando você tem muito dinheiro que vem de uma atividade econômica, e no nosso caso foi o do petróleo, a cidade ela se sente autossuficiente. As pessoas acabam ficando arrogantes. E os nossos governantes, há anos atrás, começaram a ficar arrogantes e se isolando do governo do estado e do governo federal, dizendo o seguinte: nós aqui temos dinheiro suficiente para fazer o que a cidade precisa para a gente fazer o que a gente quer. Todo mundo queria sair bem na foto, então dizer o seguinte: eu construí o hospital, eu reformei a escola, e abrindo mão das parcerias fundamentais e vitais, principalmente para as duas áreas mais importantes de uma administração municipal: saúde e educação. Então abrimos mão dessas parcerias, dessas verbas, e aí quando a gente pega a baixa do petróleo, o estudo da doença holandesa diz isso. Quando o preço daquele produto cai e você tem uma arrecadação menor de impostos, a cidade quebra porque ela depende única e exclusivamente daquela fonte de renda. Foi o que aconteceu quando o preço do petróleo barril já esteve a $200 e já caiu a $25. Caiu quase 10 vezes. E, consequentemente, o royalty, que nada mais nada menos é um imposto que os municípios que têm produção nas suas áreas recebem, quer dizer, caiu mais de 90% o que recebíamos lá atrás. Simplesmente Campos cresceu a sua população, as demandas aumentaram e, num cenário de crise, uma das primeiras coisas que as pessoas deixam de pagar, por exemplo, quem vinha pagando um plano de saúde deixa de pagar o plano de saúde. Por quê? Porque a prioridade é comprar comida, é pagar água, luz, enfim, é a subsistência básica. E elas acessam muito rapidamente, praticamente no dia seguinte, os serviços públicos municipais. E aí essa massa de desempregados, de pessoas passando por muita dificuldade, começaram a acessar os serviços municipais, e aí, de um lado, aumento de usuários e, por outro lado, o município quebrado, sem as parcerias necessárias, a gente chegou ao caos. Simplesmente foi isso que aconteceu, e do dia para a noite, Campos precisa ter a humildade de voltar a fazer as parcerias com os governos. Tem que parar de querer sair sozinho na foto, dizer que é o bonitão na história, dizer que faz e acontece porque tem gente morrendo, o município está em caos. Agora, isso não é relativo a apenas uma pessoa. Isso é da equipe inteira. Quando a gente fala de prefeitura, quando a gente fala de Câmara de Vereadores, você tem que unir forças. Doença não tem partido, não tem cor, não tem religião. Campos precisa urgentemente ter a maturidade de dizer o seguinte: quem quer ajudar, chega para perto, vem junto e vamos reconectar os nossos laços com o governo do estado, que não é adversário, não deveria ser encarado como adversário porque vai apoiar candidato A ou B na eleição de prefeito do ano que vem. O governo do estado, acima de tudo, é parceiro. O governo federal tem o presidente Bolsonaro com o seu partido que está sendo criado, que deve ter um candidato em Campos. É assim que muitos políticos o veem. Não,
Não, a gente tem que ver o presidente Bolsonaro como líder da nação, como uma pessoa que pode ajudar Campos dos Goytacazes. Temos que esquecer a política, porque essa briga política está matando gente. Eu costumo dizer que o que está acabando, uma das coisas que acaba com o país é a briga da política partidária. Porque às vezes parece que eu tô no estádio de futebol e os partidos lá dentro jogando, então num ringue, entendeu? É aquela briga de partido. Eu até comentei isso essa semana. A gente estava numa rodinha de conversas e teve gente que não concordou, mas eu vejo o seguinte: o povo tem que acordar, porque aqui a massa, nós somos a massa. Essa briga de direita, de esquerda, de centro, aquela confusão, lá em cima não tem essa briga. Lá em cima eles sentam, tomam um cafezinho, o que tiver que fazer eles vão fazer. O povo precisa se unir para pensar igual a gente fez aquele dia. Todo mundo foi para a Câmara para brigar pelo seu direito. Isso. A Câmara estava a coisa mais linda. Foi uma pressão enorme em cima. E só assim que o povo vai conseguir as coisas. Valmir, posso te interromper um segundinho para te dizer o seguinte: eu também estive na Câmara. Naquele alvoroço, estava lotado, consegui entrar, subir. E quando eu cheguei lá em cima, você percebia que, por mais que os ânimos estivessem exaltados, as pessoas tivessem um acirramento político, se você tivesse 2 ou 3 pessoas fazendo uma articulação não partidária, mas pela solução, o resultado ali teria sido diferente. Talvez o orçamento tivesse sido votado, talvez soluções, um meio termo entre as disputas que aconteciam ali tivesse sido encontrado. Mas as pessoas estão olhando 2020. Fulano é candidato a prefeito, Beltrano é prefeito, o outro é a vice, o outro é vereador, as pessoas vendo a sua reeleição, enfim. Não teremos solução enquanto que tiver na cabeça dos nossos políticos for a eleição de 2020, não a solução de problemas. Eu vi que faltou pouco para se encontrar um meio termo ali, mas não se encontrou porque era a eleição de 2020 mais importante do que o 13º, do que o orçamento, do que a saúde do município. Vamos dar um pulo agora na nossa live, que tem mais de 60 comentários, vamos ler alguns aqui. Calu Oliveira, um abraço, Calu. Rafael Diniz não me representa, um dia acreditei nele, achei que realmente faria diferente em prol da população e dos servidores públicos, me enganei, os vereadores também, uma decepção. A população que precisa da saúde e da educação e não é atendido é a mesma que procura assistência social e também não encontra programas de inclusão social. Rafaela Fernandes, um profundo estudioso de manobras políticas na bancada hoje. Leslie, ou Beethoven, certamente será um rico bate-papo hoje, Dr. Valmir. Aline, a estratégia de saúde da família está abandonada, precisamos colocar isso para funcionar e olha que vem muita verba federal, vem mesmo, tá? Vem com força. Vem e volta, né? Porque não tem projetos. Isso aí. É a famosa verba ioiô, ela vai e volta. José Oliveira, Rafael é uma fraude eleitoral, prometeu mundos e fundos e acabou com todos os programas sociais e além disso desorganizou toda a máquina administrativa. Andres Ribeiro, parabéns ao programa, Beethoven regendo muito bem a orquestra aí, fora Rafael. Sabrina Gonçalves, transporte e saúde em estado deplorável. Jucinara Peçanha, beijo, Juju. Tô com saudade de você, hein, Juju. A cidade está um caos, infelizmente. Peterson Gonçalves, parabéns pelo programa. Andres, Beethoven deu show, futuro prefeito. Calu, deixa eu ver um aqui diferente. Bete Bastos, estou aqui. Paulo Diniz, será que ele vai pagar o salário de dezembro? Daqui a pouquinho eu vou falar, Bom, Paulo. eu espero Segura que aí. pague, né, cara? Segura espero aí que tem gente que tá falando que quer o espumante. Quando vão reabrir o HGG? Boa pergunta. Estamos aguardando reabrir o HGG. Eric Peçanha, boa tarde, meus amigos. O melhor programa que tem em nossa região. Estamos juntos, amigos. Eu quero ganhar o sorteio. Vamos ver, sorteio, né? Rosa Maria, boa tarde a todos. Sol Almeida, boa tarde a todos.
Aí vamos ver aqui na nossa... Anderson pergunta aqui, que fim levaram os tais pontos de ônibus modernos que seriam instalados na cidade? Perguntou isso aí. Eu estou esperando os pontos de ônibus modernos que seriam instalados. Por enquanto, nós temos a cabaninha do Quintanilha. Continua os containers aqui, né? Não, aqui, você já viu na pecuária como que é? Na pecuária? Como que é na pecuária? Aproveita que choveu, dá uma passadinha lá. E lá no quilômetro 13 lá? Não é nada. Igual não é nada. nada. Só aquele ponto mesmo convencional que tinha. E a marquinha a letrinha dos ônibus e acabou. E tá em um local onde chove, a população fica na lama. Andres Ribeiro, esse trio aí tem que governar a cidade. Todos de parabéns. Paulo Diniz, o Sandu de Guarulhos não abre nenhum dia para atendimento. Eu não tinha essa informação que não abria nenhum dia. Tem que verificar, né? Porque vamos verificar. Se não está abrindo nenhum dia, é grave. Porque depois do HGG é a principal solução do pessoal de Guarulhos ali, né? Para poder resolver os seus problemas. Campos vai demorar a se erguer depois desse governo. Vai ser difícil, mas com muita organização, com planejamento e sabendo administrar o dinheiro, jogá-lo de forma correta, eu acho que a gente vai conseguir erguer a cidade, sim. Só quem está na ponta trabalhando com as famílias desse município, como assistências sociais do CRAS, sabem o que a população está sofrendo. Vamos ver aqui, Rafael, a gente já leu esse. Deixa eu ver se tem algum novo aqui. Parabéns para vocês, Dr. Valmir de Lima, Flávia Rodrigues e a Sandra Chagas. Governantes têm que ter coração e respeito aos eleitores. Com certeza. Bastante comentário e bastante compartilhamento. Nossa live bombando de novo. Daqui a pouquinho alguém vai ganhar esse espumante aqui para passar um Réveillon, pelo menos, com espumante, né, o Anderson? Mas assim... Só um minutinho, doutor Valmir. Sim. Tem aqui um servidor que ele ficou até com medo de se identificar. Ficou com medo de se identificar. Ele falou que o assédio moral nessa gestão é muito grande. Meu amigo, concordo com você. Eu tenho vários amigos que já foram assediados. Inclusive, eu já tive no gabinete do senhor Rafael Diniz, excelentíssimo prefeito, né? Com 3 amigas que eu levei de testemunhas e elas estavam sofrendo perseguição, né? E quando eu cheguei lá, a primeira coisa que ele me falou foi que no governo dele ele não admite perseguição. Mas aí elas confirmaram que elas estavam sendo perseguidas. E geralmente você vai ver isso, cara. Muitas pessoas às vezes não curtem as coisas do seu programa justamente por causa do assédio moral. Que existem os robozinhos da internet. Se você passar tem RPA de internet, cara. Só pago pra isso. Você passa, você vê os caras ali da postura, mexendo no celular. Então, muitas pessoas não curtem. Por quê? Porque, igual esse servidor aí, ficam com medo de se identificar. Mas aqui não tem medo, não. Eu já avisei, já falei, meu irmão, olha só, se vier de assédio moral pra cima de mim, não vai colar. Porque eu só saio da minha unidade com a polícia e com a imprensa, parceiro. Já falei já. Se não tiver motivo, salvo motivo justo, eu não saio. Entendeu? Porque eles têm essa mania de perseguir, né? Vão te transferir para não sei aonde, vão para não sei aonde. Já falei, eu monto um acampamento lá. Falei com o secretário de saúde. Vou colocar um pepino na sua mão agora. Opa, vamos lá. É de prática sabida no nosso município, nos últimos 30 anos, né? Visto que nesses 30 anos nós recebemos 35 bilhões de reais de royalties. Ufa, dinheiro. Era para a gente ser a cidade modelo do nosso país. É sabido que quando o prefeito ele ganha, ele faz um puxadinho da prefeitura na Câmara Municipal de Vereadores. E em vez de fazer concurso público e ter os serviços pontuais com concursados públicos, usa-se muito a questão do RPA para poder distribuir, né, de certa forma, para os vereadores abraçarem aqueles que lutaram pela campanha deles.
A gente sabe que isso funciona. Postinho tal é de tal vereador, unidade tal é de tal vereador, isso é de tal vereador, e usa-se essa quantitativo de RPA, onde depois ficam 3, 4 meses sem receber, muitos passando dificuldade, muitos passando por necessidade, porque é bom frisar, nem todo RPA ele fica atrás da mesa, curtindo e compartilhando as coisas, não. A grande maioria, ela vai pra rua e trabalha bastante, tá? Isso aí são os privilegiados. Eu queria saber o seguinte, um gestor, ele pode acabar com isso? Ele tem como quebrar esse sistema que já está um tanto quanto viciado? Doutor Valmir, definitivamente o sistema de pagamento por RPA, ele não é bom para o trabalhador, porque ele não tem direito nenhum. Ele não tem direito a 13º, férias, contagem do INSS, enfim. O sistema de RPA, ele foi criado, pelo menos a ideia inicial dele, isso não é em Campos, é no Brasil como um todo, na legislação trabalhista, para você fazer prestações de serviço pontuais. O que está acontecendo aqui em muitas prefeituras, sobretudo em Campos, aquele serviço pontual virou permanente. Então nós temos, na realidade, um empregado sem nenhum direito trabalhista. Isso é muito ruim. Isso é muito ruim. Eu acredito que o próximo prefeito de Campos, ele naqueles serviços que ele não puder fazer o concurso público, que o melhor de tudo, o melhor dos cenários é você fazer o concurso público. Até mas porque, naquilo, de certa forma, volta para a Previdência, né? Exatamente. Naquilo que você não puder fazer o concurso público por questões orçamentárias, que você tiver que fazer contratos pontuais, esses contratos têm que ser feitos através de uma empresa séria, idônea, honesta, que contrate os empregados, por exemplo, em tal lugar, ao invés de você ter o RPA, você tem que ter um contratado por uma firma de administração, por uma firma de limpeza. Aquela pessoa vai ter uma carteira assinada, aquela pessoa vai ter FGTS, ela vai ter todos os direitos trabalhistas. Então é isso que o PSDB, nas suas administrações pelo Brasil afora, faz. O PSDB não trabalha com RPA. O PSDB, quando tem que terceirizar serviços por necessidades que ela não pode fazer com o pessoal primeirizado, ela faz através de empresas, através de uma licitação pública, ampla e restrita, e o empregado ele recebe todos os seus direitos. Em relação ao RPA ter virado uma forma de atrair, no caso específico, vereadores, isso está acontecendo. Só se a gente quiser desconsiderar, que a gente vai dizer que não, mas essa é a grande verdade. O que acontece na política é que para tocar um projeto você precisa de coalizão. Você precisa de pessoas que estejam unidas pelo mesmo projeto, não pela quantidade de cargos que vai receber, não por uma chantagem que ela vai sofrer. A gente ouviu bem claro, né, nas redes sociais, né, não foi escondido para ninguém, que o prefeito só vai atender aqueles vereadores que votam com ele. É mais ou menos o que você acabou de falar aí. Para quê? Para atrair, né, os vereadores, para que se dê base ao governo para que aprovasse todos esses projetos que ele queria. Nessas conversas de fim de semana, eu fiquei sabendo, pode ser fake news ou pode ser verdade, vendo essa gestão, eu acredito até que seja verdade, tem vereador aí que tem quase 500 RPA. Eu também ouvi isso. Então, olha para você ver, cara. Por que não se abre a caixa preta dos RPA? Se você tem 500 RPA, meu amigo, aí você multiplica aí por 3, você tem uma máquina de voto de 1.500. Ou seja, esse cara ele se candidata a vereador contando com no mínimo 1.500 votos porque de entrada. Seria até uma concorrência desleal, né? Porque vamos supor se algum de nós aqui fosse candidato a vereador, né? Concorrendo o cargo eletivo para o ano de 2020. Sim.
a gente estaria com uma desvantagem muito e grande, não só porque isso. ninguém ia deixar de votar e pedir voto pro seu vereador, porque estava em xeque o trabalho dele. Rodrigo, é um sistema que foi montado, que é um sistema que não beneficia em nada a população. Hoje nós temos uma Câmara que agora ela está mais ou menos dividida, porque muitos pularam o barco esse mês. E aí eu vou junto com Beethoven, que muitos estão pensando em 2020. Isso, por causa das eleições, ninguém é bobo de não enxergar isso, mas foram 3 anos votando contra o povo. E os que estão voltando... E muita gente boa, que às vezes quer entrar lá dentro, que tem projeto, que quer lutar pelo povo, não tem condição de brigar com o sistema. Porque realmente, como você falou aí, cara, nós vimos uma Câmara que não produziu nada durante esses 3 anos. Nada, porque qual é a função do vereador? O vereador, ele tem como função o quê? Legislar, né? Fiscalizar, né? Mas a gente não vê fiscalizando nada, porque muitas das coisas que acontecem nesse governo, que se diz transparente, a gente não consegue ver transparência em nada. Olha a pergunta da Rafaela. Pergunta de leiga. Se o legislativo está vendido para o executivo, cadê o judiciário para botar a ordem? O judiciário ele teve um protagonismo a nível nacional, tá aí a Operação Lava Jato, o ministro Sérgio Moro, ex-juiz da Lava Jato, ele teve protagonismo, e em Campos o judiciário também começa a ter o protagonismo. Ele teve que mandar pagar. E foi pago porque teve uma sentença judicial que mandasse fazer isso. Infelizmente é muito ruim, porque os poderes são independentes. Exatamente. E quanto menor a interferência, significa que as coisas estão correndo bem. Quando há um despacho de um juiz mandando a prefeitura fazer um tipo de pagamento, é porque nós já ultrapassamos todo o limite democrático da não significa independência. Mais que os poderes estão armados. Programador, vai sorteando aí. Sorteia aí pra nós o espumante. E aí, logo no início do programa, pode concluir, no início do programa, você comentou que tinham 4 que já estavam querendo voltar. Sim. E eu falei, por quê? Porque de repente são 4 que tem esses 500 RPAs, que viu que começou exonerando aqui e ali e pensando em 2020. E assim, infelizmente, entra ano e sai ano, e eles vão criando, vou botar assim, parece que é uma cartilha de corrupção. Na gestão passada foi chequinho, aí a gente vê agora essa questão de RPA, a gente teve um programa Portal Viu. Prefeitura de Campos, Rafael Diniz desmonta bancada rebelde. Metade do grupo de 8 vereadores de Campos que votou contra o governo está negociando para reembarcar novamente na bancada governista. São eles. Quem estão negociando? Joilza Rangel, Jorginho Virgílio, Enoque Amaral e Neném estariam em conversa para desembarcar da aventura oposicionista. Apenas os vereadores Igor Pereira, Marcelo Perfil, Ivan Machado e Paulo Arantes ficarão na oposição. Com eles, o prefeito não aceita negociar. Quem está falando é o Portal Viu. Sou eu, não. Se não for fake news, né, cara, eu acho que... Não sei se seria uma boa embarcar de novo não e perder o bonde, né? Porque do jeito que as coisas estão caminhando, eu acho que dificilmente... Quem caminhar com o prefeito vai estar do lado certo da história. Assim, Rodrigo, a gente teve um programa aqui que uma pessoa que era RPA, ela fez contato com a gente e falou, agora eu posso falar. Eu fui mandado embora porque eu não estava curtindo as coisas do vereador no Facebook. Muita vaidade, né? Muita vaidade. Ela falou, agora eu posso falar. Fui demitida porque eu não estava curtindo as coisas do vereador no Facebook. RPA saiu com a mão na frente, outra atrás. Deus sabe se ela vai receber os atrasados. E é o que eu também sempre falei, cara. Só anunciar o ganhador. O ganhador do espumante foi Aline, professora Branca, União Capoeira. Aline, servidora. Poxa, parabéns aí pro seu servidor, né? Passam.
o servidor fica, mais valorização e respeito. Ela ganhou com esse comentário. Parabéns, Aline. Vai tomar um espumante. Com Juruna. Espumante Garibaldi. Vamos lá, gente. Rodrigo, 1 minuto, sua conclusão final. O programa já está terminando. Minha conclusão final é que a gente espera fé, tem que ter fé e esperança, né, cara? Porque nesse governo a gente já não tem mais fé. E as pessoas têm perdido fé na política, né? As pessoas já não têm mais fé na política. E a gente está vendo tudo de perto e vamos esperar o que tem pra gente, né, cara? Porque a gente acredita que dias melhores virão. Porque nossa cidade é uma cidade muito rica. Como o Beethoven falou aí, é uma cidade rica, onde que hoje você só vê esse governo falando os 3 anos que venda do futuro. Mas não foi isso que eu aprendi na faculdade. Existe uma coisa que se chama receitas antecipadas. Né? O Beethoven deve saber muito bem disso, são receitas antecipadas. Só que o que mais me espanta é a questão de que se você faz um empréstimo hoje, no caso, foi o que foi feito lá atrás, que eles dizem que é a venda do futuro. Você faz um empréstimo hoje no banco, se você anda em dia pagando aquele empréstimo, de forma alguma, o valor que você apanhou vai aumentar, né? E a gente não vê a prefeitura dizer que pagou nada, dizer que fez nada. Que a venda futuro, ela foi um negócio ruim para Campos, todo mundo sabe que foi. Mas agora vamos pagar. Mas comprometeu 10% da receita. Exatamente. Você tem 90% para você trabalhar. E para onde então tá não indo? é desculpa de 3 anos. Então tá indo para onde esses 90%? É isso aí. Então fica aí pro telespectador a análise, que possa estar fazendo análise. A gente sabe que está vindo um pleito eleitoral aí em 2020, que vocês possam estar observando bem e não deixe de votar, porque tem muitas pessoas que querem que vocês não vão votar, para que a cidade continue nesse caos e que as pessoas que são dependentes de alguns políticos continuem votando para que eles possam se manter no poder a cada dia. Um abraço a todos. Obrigado, aí, Rodrigo. Anderson. Primeiramente, agradecer ao Rodrigo, ao nosso presidente Beethoven. Dizer que a gente precisa muito de uma renovação na nossa cidade. A gente precisa deixar esse ranço desses políticos e a gente precisa muito dessa renovação. A gente tem eu particularmente tenho o meu pré-candidato que declaro assim abertamente o meu voto para ele, entendeu? E espero muito que as pessoas pensem com carinho na hora da votação e que esqueça essa questão de venda de voto, de troca por sacolão. Essa semana eu estava na padaria e as pessoas conversando e a conversa era aquela, não, a política tá vindo, vamos ver o que vai me dar. As pessoas ainda estão com esse pensamento, entendeu? E a gente vivendo esse caos. Mas queria agradecer a todos, queria agradecer a vocês aí, parabenizar a Aline aí pelo espumante aí, desejar um feliz ano novo para todos aí. Beethoven, obrigado aí pela participação. Professora Aline, parabéns, já começa o ano de 2020 com sorte, isso é um bom sinal. Servidora pública municipal, espero que essa sorte que você teve hoje, ela se reflita em todo 2020, sobretudo para os colegas servidores municipais também. Parabenizar o Germando Santos por essa belíssima estrutura que ele montou, e é uma rádio muito bonita, eu estou muito honrado de estar aqui. O Rodrigo, estou te conhecendo aqui agora, mas parabéns pela sua luta e pela sua persistência em atender bem os seus semelhantes, os cidadãos de Campos dos Goytacazes, ao meu querido amigo e tucano também, Anderson. Doutor Valmir, te admiro muito, nos conhecemos há pouco tempo, mas parece que já faz um século.
pelo seu jeito firme e decidido em lutar pelas pessoas da nossa cidade e usando esse espaço democrático para fazer debate de ideias, enfim. E para todos os espectadores que estão nos vendo, dizer que 2020 será um ano de renovar as esperanças. Quando a gente chega ao final de cada ano nas confraternizações, apesar de tudo de ruim que a gente passou, a gente tenta puxar as coisas boas na memória e projetar para o ano seguinte, renovando as esperanças. E é com essa mensagem que eu me despeço aqui, que o povo de Campos renove as esperanças para 2020, que será um ano bem melhor do que 2019. Pessoal, eu quero terminar o ano agradecendo a vocês pela audiência que vocês nos deram ao decorrer desses 6 meses que nós estamos à frente aqui na Rede Aurora de Comunicação, um programa que ele começou e deslanchou, graças a Deus. Hoje a gente tem uma das maiores audiências da Rede Aurora. Adquirimos o respeito, adquirimos a dignidade de estarmos aqui todos os sábados comentando e dando voz ao povo. Eu quero terminar o programa dando voz ao Ederson C. Pinto. Ele disse assim: felizmente, só com pressão popular que as coisas mudarão. As sessões vazias na Câmara encorajam os maus vereadores. Que 2020 o povo acorde, que 2020 nós nos unamos, independente de quem vocês vão escolher como candidato, mas escolham por propostas, escolham por objetivos de mudar a nossa cidade, porque nós chegamos no fundo do poço. Chegamos no fundo do poço no transporte, na educação, na saúde, na violência. E só com união a gente vai conseguir sair disso. Que Deus proteja todos nós e ano que vem nós vamos continuar aqui fazendo o que, Anderson? Colocando o dedo na ferida. Tchau, tchau. Um abraço a todos. Você acabou de ouvir o programa Colocando o Dedo na Ferida.